foi potencializado por uma pessoa isoladamente que, de alguma maneira, acha que vai mandar na Libra como se fosse dela o negócio. O negócio não é dela. O negócio não é dela. Vamos dar a Leila. É isso. Porque a Leila não abaixa e o BAP também não. E os dois clubes são os clubes mais poderosos. Até... Isso é muito ruim para o futebol brasileiro. Mas Péssimo. eu tô falando há bastante tempo que tem espanholização aí, inclusive fora de campo. Mas sabe o que é, Massa? Assim, agora falando sério. São dois clubes que hoje eles são tão mais poderosos do que os outros que, evidentemente, eles vão tomar para eles essa discussão. Fala pessoal, e agora vamos ver as últimas informações, né, sobre essa polêmica envolvendo BAP, Leila, Libra, Palmeiras, Flamengo, né? O BAP deu uma entrevista lá pro UOL, onde ele pôde falar finalmente a versão do Flamengo, detonou a Leila, criticou bastante, e a imprensa paulista ali analisou. Uns falaram que o Flamengo tem direito de ir atrás, sim, tem que buscar ali aquilo que é do seu interesse. Outros já criticaram, falaram que o Flamengo, né, o Flamengo não deveria ir atrás, está acabando prejudicando outros. Então são muitas informações, opiniões diferentes daquelas que a gente pensa, né? Então é isso que vamos acompanhar. A partir de agora, deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nada sem muita enrolação. A gente vai direto pro vídeo ver tudo que os paulistas falaram, tá bem engraçado. Fora de campo, eles já estão se encontrando há algumas semanas, né? A Leila fala de um lado, aí tem treta na Libra, e aí não sei o quê. O BAP falou, deu entrevista para o Rodrigo Matos do All Sport e falou sobre a Leila Pereira. Falou que a gente tem a sonora deles? Temos? Então vamos mostrar o BAP falando sobre a presidente do Palmeiras. A relação com a Leila era uma relação muito boa, até um determinado momento desse ano. Assim, a relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Aí a relação é muito boa. Então, veja, assim, não é uma relação, do ponto de vista pessoal, ruim. É só uma discordância em relação a uma forma de divisão. E foi potencializado por uma pessoa isoladamente que, de alguma maneira, acha que vai mandar na Libra como se fosse dela o negócio. O negócio não é dela. O negócio não é dela. Vamos dar a Leila. É isso. É isso. Então é o seguinte, a gente tem que aprender a concordar e discordar na vida. Quem discorda de você não é necessariamente seu inimigo. Muito bem, esse foi um dos trechos em que o BAP fala da relação dele especificamente com a Leila. Depois ele fala sobre essa bravata de vai jogar sozinho, fala, não vamos sair da Libra não. E se tiver uma votação para tirar o Flamengo, eu vou votar contra, porque eu quero ficar na Libra. E depois ele falou sobre como que é a relação dele com o Casares, com outras coisas, mas o ponto primeiro é esse, mais um capítulo dessa história. O BAP falou até da questão da Leila com o Vasco. Falou o patrocínio da que é Crefisa. suspeito não, que é imoral e tudo mais e tal. Muitas coisas, Massa. O negócio Bem, não por termina. onde eu começo? Não. Por esse trecho aí? Pode ser. Cara, acho que o BAP tem que defender os interesses do Flamengo, ele está certo disso, né? Acho que a Leila poderia deixar essa questão nas mãos da Libra, porque não é o Palmeiras e o Flamengo que estão envolvidos nessa questão. Tem outros clubes que estão, por uma questão, vamos dizer, usando uma palavra republicana, por questão anímica baixa, estão escorados na figura da Leila, porque ela é uma figura muito forte, entendeu? Então ela vem e vai mesmo, e vai para as bravatas, e vai para as conversas, entendeu? Então, cara, como ele mesmo disse, pessoalmente não há problema nenhum entre eles, a gente já viu isso milhões de vezes no futebol, dirigentes que quando abre a geladeira ou acende a luz, falam, e depois se ajustam, se acertam, né? Tanto é bravata a história do Flamengo não joga sozinho, como é bravata dizer que tem alguma relação a posicionamento da Leila Pereira na Libra com o patrocínio do Vasco. Então só tem bravata. Então, nessa bravataria toda, eu lamento porque o futebol brasileiro é quem perde, porque o que está em discussão é 30% do que vem de audiência da TV, que nem é mais o maior
nem é mais o carro-chefe da composição do que deve ser uma liga ou uma libra, ou seja lá o que for, né? Não é mais. Aí, Só um parênteses rápido nessas, não é mais para Palmeiras e Flamengo. Sobretudo. Tem muito patrocinador master aí, que é o principal receita, que não está pagando o clube de futebol. Né? Sim. Então, para muito time, é sim ainda as questões de direito de televisão que são, em tese, religiosamente pagos ou adiantados. Então, não é para Flamengo e Palmeiras. Não é, sobretudo, para o Flamengo, que tem o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro. Então, não é... Pode perguntar lá no Sul, ou em BH, ou em outros locais, a importância da questão dos direitos de transmissão, para eles, segue sendo, sim, a principal fonte de receita. Isso está... veja, o que foi o Flamengo... Mas quem fala é a Leila, que não precisa necessariamente, entendeu? Que tem um E ótimo patrocínio e 1000 outras fontes. E outra Os coisa, presidentes não o têm voz Palmeiras ganharia 700 mil, 1 milhão a mais se fosse no modelo que o Flamengo propõe. Não é um valor absurdo, não. É a mais. A questão aí é quanto que é a mais para quem tem mais audiência. A diferença de quem tem mais audiência para o resto é de 5 vezes, 7 vezes, 80 vezes, 4 vezes, 9 vezes. É isso que está em discussão. A primeira parcela foi paga. A Globo, que detém os direitos, fez a divisão como ela interpretou o que deveria fazer e fez o pagamento. O Flamengo aceitou. A segunda parcela desses 30% é que está retida. E isso, se a liminar não cair, vai ser discutido em arbitragem. Olha, esse modelo arbitragem foi criado no Brasil para contemplar sair da morosidade da justiça comum. E como é que funciona? Você coloca um representante de cada lado, então seria Libra e Flamengo, não tem nada a ver com Palmeiras, Libra e Flamengo. Eles escolhem juntos um árbitro, né? Palmeiras e W Torre demorou 3 anos para escolher um árbitro. Custa um dinheirão, tá? Aí escolhe uma pessoa, uma entidade, uma figura, e esta figura vai decidir quem tem razão na pinimba, tá bom? Então isso está longe de acabar. Quando chega a ser judicializado, depois de 10 meses que o Flamengo alega, e é verdade que o Flamengo tentou um acordo e os demais clubes não concordaram com as propostas que o Flamengo ofereceu. Não é só o Palmeiras. Aí acho que é aí que é o erro. E fica personalizado Palmeiras e Flamengo, não tem nada a ver. Entendeu? Como a Leila tem essa maneira de ser, ela pega o rolo de macarrão e passa, bicho. E aí fica essa coisa Palmeiras e Flamengo, que estão disputando os 2 títulos mais importantes da temporada, Sul-Americana, Libertadores e Brasileiro, pau a pau, cabeça a cabeça. Muito a espanholização do âncora, porque é aquilo. Para Real Madrid e Barcelona, qualquer coisa é qualquer coisa, mesmo que tenham outros envolvidos. Você tem total razão. 2 coisinhas rápidas. O BAP reclama lá da Leila Vasco e tudo mais, da relação. O pessoal do Nils Colina, que é um perfil que cobre o Vasco, percebeu que o avião da tia saiu do Rio de Janeiro rumo a Fortaleza. E aí, com a delegação e tal, e aí divulgou aqui que o avião dela que tá levando a delegação do Vasco e tal. Para levar placar linhas aéreas. Placar linhas aéreas. E uma outra coisa, uma declaração interessante. Silvio Matos, executivo da Libra, ele deu entrevista para o Sport Insider, que é aquele que o Rodrigo o Capello agora trabalha. A frase dele é boa, ele fala assim: estamos discutindo um contrato do passado. Quando o Flamengo fez a comparação dos 300 milhões que ele ganhava, ele arrecadava com os 200 milhões de hoje. É uma discussão que não leva ninguém a lugar nenhum por um motivo simples. Primeiro, porque dos 300 milhões ele tinha um mínimo garantido de 175, que não existe mais. Quem está dizendo isso sou eu e não sou eu, é a Globo.
Segundo, houve a lei do mandante. O Flamengo disse que ganhava 300 milhões no contrato anterior, mas ele vendia 38 jogos. O contrato atual é para 19 jogos. Perfeito, perfeito. Então, aí ele fala, a conta é muito simples. No contrato anterior, o Flamengo recebia 7,9 milhões por jogo. No atual, que ele reclama de ser só 200 milhões, aumentou para 10,5. Sim. Então, a conta do pessoal da Libra é essa. O Flamengo era 300 por 38, agora é 200, mas é por 19. Então, no jogo a jogo, você está ganhando mais do que ganhava anteriormente. Então, essa é a visão do executivo aí da Libra, tá? É uma visão interessante. Ele dividiu por jogos, que mostra que o jogo individualmente para o Flamengo está compensando mais com o atual acordo. Uhum. Bom, o que parece claro é que, assim, além dessa questão, né, grana aí, que é a questão central, né? O Flamengo quer uma coisa, os outros clubes personificados na Leila querem outra. Tem as outras... É uma briga de poder. É uma briga de poder. Claro que é. Claro, é a briga de poder e a briga dos dois times mais poderosos do país. E aí que o BAP entra nessa história do Vasco, né? O que ele falou sobre o São Paulo, sobre o Casares? Aí ele, no meio lá, ele fala assim, qual a sua relação? Com o Casares é ótima, o Casares a gente se dá muito bem e tal, mais ou menos como, o Casares, sabe? O Casares tá tudo bem, põe a mão na cabecinha dele e fala, tudo bem, Casares, tá tudo legal. E com a Leila não, com a Leila o buraco é mais embaixo, porque a Leila fala grosso, porque a Leila não abaixa, e o BAP também não, e os dois clubes são os clubes mais poderosos, até... Isso é muito ruim para o futebol brasileiro. Mas péssimo. eu tô falando há bastante tempo que tem espanholização aí, inclusive fora de campo. Mas sabe o que é, Márcia? Assim, agora falando sério. São dois clubes que hoje eles são tão mais poderosos do que os outros que, evidentemente, eles vão tomar para eles essa discussão. Cara, você não estava aqui. A discussão no dia seguinte da arbitragem em São Paulo e Palmeiras virou Flamengo e Palmeiras. Sim. Então, qualquer tema, pode ser o percentual, a arbitragem, a tabela, o intervalo, a convocação, a data FIFA, vai ser Flamengo e Palmeiras. Vai ser Flamengo e Palmeiras. O Boto virou porque o Boto, que nem sequer viu o jogo, entrou na onda Mas é porque a do disputa pênalti que foi e que não foi marcado. Então aí ele entra nessa onda reclamando do árbitro que mais apitou jogos do Flamengo e com o qual o Flamengo teve mais sucesso. Lembrando que o lance do pênalti que ele errou no jogo anterior, Flamengo e Cruzeiro, o jogador do Flamengo escorrega, ele para o lance para atender o jogador do Cruzeiro, não dá cartão e sequer marca falta. Então, assim, o que estava satisfazendo o Flamengo não o satisfez mais depois do clássico São Paulo e Palmeiras. E teve um erro. Mas só uma coisa, eu concordo muito com ele. O que ele está dizendo é que você chega num momento que você está tão forte financeiramente e tudo mais, que essas questões você entra grandão. Você tá com o peito. O Corinthians fazia isso na década passada. O Andrés foi lá e falou, quer saber, Clube dos 13? Eu sou o Corinthians, eu contrato o Pato por 15 milhões de euros e vamos embora. Vamos discutir aqui, eu quero ver mais dinheiro e tal. Você tá grandão. Hoje tá todo mundo fragilizado, então faz sentido isso. Esse é o ponto. O Flamengo e o Palmeiras, e aqui não há, eles são malvados. Não, eles são poderosos. Eles são poderosos, assim, bom, nessa discussão aqui, eu posso... brigar, olhar. Por que o Casares não chega lá e não esperneia? Porque ele fala, cara, uma boa, cara. Você está disputando o quê? Você não, mas aí que tá. Mas não é isso, questão cara. de perfil, isso né? de perfil. Claro que é questão de perfil, mas quando você se ele tivesse maior, eu acho que ele dá... Não conflito, mas eu acho que ele... Vou te falar. Um café comigo. Vou te falar, mas sim, vou te dar um outro exemplo. Então, nem quero falar no São Paulo agora, mas se o São Paulo tivesse numa posição forte, institucionalmente, financeiramente... Bruna Marques... Ele poderia encampar a discussão contra o gramado sintético. Não vou fazer isso porque tem negócio de placa aí, eu preciso de dinheiro e não sei o quê, eu não vou entrar nesse negócio. Dá mais força, mas depende muito do perfil de quem governa. Claro que, sem dúvida. Eu não acho que ele entraria em conflito, mas até pelo perfil dele, de gostar de, muitas vezes, de aparecer, ele ia gostar de fazer muito parte de várias dessas discussões, sem dúvida. O que o Massini falou da Leila e falam do BAP, né? Cada um tem que cuidar dos interesses do seu clube. Não é o que o Casares faz.
sim. Ele cuida do o interesse. Sim. Exato. E o Mancini até fala, não, é importante a existência de figuras como essa, que pensam, em tese, mais no geral do que só no próprio clube. Né? Então, o temperamento dele é esse, mas não tem levado o São Paulo a perder todas as divididas, pode ser para qualquer situação. Né? Então... Meus amigos, tá aí. Cada um vai defender o seu lado, o Flamengo tem seu ponto de vista ali com o BAP. A gente sabe que dificilmente isso será resolvido num curto prazo de tempo, né? A expectativa é que isso demore e, consequentemente, aqueles outros times estão desesperados, pois não tem a condição financeira de um Flamengo ou até mesmo do Palmeiras. Isso acaba deixando com que outros ali, fazendo com que outros concordem com a Leila, porque a Leila quer uma resolução rápida, né? Em contrapartida, o Flamengo não parece estar com tanta pressa para resolver essa situação. O Flamengo tem que ir atrás mesmo, tem que buscar os seus direitos, até porque a negociação atual não é nada vantajosa para o Mengão. Daqui a pouco voltaremos com mais informações repercutindo tudo sobre essa polêmica. Teremos muitos vídeos e a imprensa paulista dessa vez ali pôde debater. Eu quero saber o que vocês pensam. O link lá do Band Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Obrigado a todos. Valeu!